Caros amigos, este é o quadro A Vida em Pauta. Você sente mágoa? Ressentimento? Como você fica quando está magoado? De bem? Tranquilo? Em paz? Eu creio que não. Consegue concentrar-se em outras coisas além do foco da sua mágoa? Como é que você se comporta? Como é que você se sente diante da mágoa? Ou não sente mágoa? O professor, o doutor Fred Luskin, da Universidade de Stanford, após passar por uma situação de muito ressentimento, resolveu estudar o ressentimento e a mágoa. Esse estudo está nos arquivos da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E a partir dos seus estudos, o Dr. Luskin escreve o livro O Poder do Perdão, porque é o perdão que vai nos afastar da mágoa. É o perdão às ofensas que vai nos afastar das mágoas. E escreve, então, o Dr. Luskin a respeito da mágoa e nos mostrando na sua obra o poder do perdão. Ele vai comparar a mágoa, ou a pessoa que sente mágoa, com um controlador de tráfego aéreo, um controlador de voo. O controlador de voo tem muitas aeronaves sobre a sua tutela para orientar no voo seguro. Então ele precisa estar concentrado nas suas aeronaves. Ele precisa estar concentrado e não pode estar preocupado e concentrado em outras coisas. Os aviões da mágoa ou a mágoa são como aviões voando no nosso espaço mental. E quando temos muitas mágoas, temos que nos concentrar, mesmo uma, temos que nos concentrar nela, diz o Dr. Luskin, para estarmos atentos a ela, nos focamos nela. É como o controlador de voo, que precisa estar atento às suas aeronaves no espaço. A mágoa são aeronaves no espaço mental, que precisamos estar atento. E aí gastamos um esforço mental imenso para estarmos concentrados na mágoa. Quais os resultados? Nenhum. Normalmente, ou melhor, tem resultados, doenças. A mágoa, o rancor, o ódio, a raiva, prejudica quem as hospeda. São males da alma, que cedo ou tarde, se insistirmos com ela, nos mantermos focados nela, primeiramente, corremos o risco de nos adoecer, em consequência delas. E também não nos concentramos em coisas importantes da vida que precisamos nos concentrar. Ficamos tão focados e cuidando dessas aeronaves no espaço mental que esquecemos de cuidar de coisas importantes. E vamos refletir um pouquinho com o auxílio do Dr. Luskin como podemos perceber o indício comportamental nosso suscetível da mágoa. Quais são os indícios que mostram que nós estamos magoados ou nos magoamos com facilidade? Primeiramente, analisarmos. Quando passamos por uma dificuldade, um conflito, nós buscamos culpados ou assumimos a responsabilidade que nos compete nas dificuldades? Mesmo que alguém tenha nos prejudicado, o problema é de quem prejudicou. Se eu assumo para mim, o problema também passa a ser meu. Então, quando há um conflito, uma dificuldade, um problema, eu fico arrumando culpados, desculpas, e não assumo a minha responsabilidade no conflito, na dificuldade, e não assumo nem a tarefa de buscar uma solução para o problema. São indícios comportamentais da mágoa. Também há outro indício quando a gente começa a inventar muitas histórias a respeito dos nossos problemas e contar para todo mundo. Eu vivi um problema nessa situação, fulano ou beltrano me fez isso, aconteceu isso. Quando eu preciso contar muitas histórias e contar para todo mundo, são indícios de mágoa. Eu não consigo fazer essa aeronave pousar e esquecer dela. Quando nos colocamos também em posição de vítimas, diante de situações que passamos pela vida, quem não passa por situações difíceis, por enfrentamentos, por pedras no caminho? Mas quando nos colocamos na situação de vítimas, é indícios de que costumamos guardar a mágoa. Costumamos deixar a aeronave da mágoa decolar
E aí temos que nos concentrar nessa aeronave. Temos que ter cuidado com ela, como o controlador de voo precisa cuidar das aeronaves que estão no seu espaço de controle. São indícios das nossas responsabilidades, dessa anseio de manter a mágoa. São as nossas fraquezas. Priorizamos as ofensas em nossas vidas. Quando temos este foco na mágoa, quando deixamos a aeronave da mágoa decolar, nós estamos priorizando as ofensas. E quando priorizamos as ofensas, não sobra tempo para pensarmos nas coisas que verdadeiramente interessam, são importantes em nossas vidas, que vão nos fazer crescer, desenvolver, andar mais rápido na direção do nosso progresso, da nossa paz interior e assim por diante. Portanto, não permita que o avião da mágoa decole, para que você não tenha que se concentrar nele e sobre tempo para concentrar-se em coisas verdadeiramente importantes, como seus sonhos. Você não tem sonhos? Não precisa correr atrás deles? Buscar as suas conquistas. Você não precisa fazer conquistas na vida? Você não quer conquistar valores interiores? Partir para a conquista da felicidade? E a felicidade se conquista com valores interiores, com paz de consciência, diz os Espíritos, com fé no futuro. Pergunta 922 do Livro dos Espíritos. Você pode procurar depois o Livro dos Espíritos e olhar com mais carinho essa resposta que os Espíritos dão a Kardec. O primeiro capítulo da quarta parte do Livro dos Espíritos nos oferece recursos para pensarmos na felicidade, para conquistarmos a felicidade. Precisamos nos concentrar também na busca e no cultivo dos nossos amores, dos nossos afetos, das nossas afetividades, da convivência, das nossas amizades. Precisamos estar concentrados nisso. Mas se estamos cuidando de um conjunto muito grande de aeronaves da mágoa voando no nosso espaço mental, não dá tempo para nos concentrarmos nestas questões. Diante das ofensas, portanto, a melhor solução é não deixar o avião da mágoa decolar, utilizando os recursos do perdão. E o recurso do perdão, Deus dotou esta capacidade a todos nós, a todos os seus filhos. Portanto, todos nós temos esse recurso. O que basta, o que precisa, é deixarmos o orgulho de lado e sairmos atrás de não permitirmos que a aeronave da mágoa decole e ocupe espaço mental nosso, tirando as nossas concentrações de coisas realmente importantes. Jesus, o maior exemplo que nós temos, perdoou sempre e nos convida a perdoar. E quando Pedro lhe questiona quantas vezes deve perdoar, se 7 vezes, e Jesus responde, não lhe digo que 7 vezes, Pedro, mas que 70 vezes, 7 vezes deves perdoar. Porque Jesus estaria preocupado com aquele objeto da mágoa de Pedro? Ou estava preocupado com Pedro? Está certo que provavelmente estivesse preocupado com aquele motivador da mágoa de Pedro, mas com certeza estava preocupado mais ainda com o seu discípulo, para que ele não guardasse mágoa, para que ele concentrasse, usasse o seu esforço mental, todo o seu esforço na direção das coisas úteis, das coisas, dos valores que ele, próprio Cristo, estava ensinando a Pedro. Você anda às voltas com as ofensas em seu espaço mental? Como se sente com isto? Está de bem? Está em paz? Já experimentou perdoar e concentrar-se nas coisas boas? Se frequentemente aeronaves da mágoa do ressentimento estão voando no seu espaço mental e você tem que manter controle, experimente aterrissá-las através do perdão e com isso experimentar e concentrar-se nas coisas boas e importantes da vida. Exemplos temos inúmeros exemplos de pessoas que perdoaram, que não se ressentiram nas ofensas e tiveram vidas maravilhosas, que serviram de exemplo e modelo. E o maior deles, evidentemente, é Jesus, o guia mais perfeito para que nós não deixemos as aeronaves da mágoa decolar e conquistemos os valores verdadeiros da alma que nos levarão à felicidade, à paz de espírito, à paz de consciência e ao futuro
que merecemos. Continue assistindo o nosso programa Espiritismo em Palavras Simples.